Comportamento de compostos iônicos e moleculares sob a ação da temperatura. Vamos falar um pouquinho também sobre a ação da temperatura dos sólidos covalentes e dos metálicos, né? Essa aula foi veiculada no dia 28/9 no Centro de Mídias para a segunda série do ensino médio aqui de São Paulo, né? Quando a gente coloca as características desses sólidos numa tabela, a gente nota coincidências e diferenças. Então a gente vê que, com relação à temperatura de fusão e de ebulição, iônicos, moleculares, metálicos e covalentes vão apresentar o seguinte comportamento: só vão apresentar essas temperaturas baixas os sólidos moleculares, né? Então a gente vai tentar entender por quê. O estado físico na temperatura ambiente, somente os moleculares vão apresentar a capacidade de não ser só sólido. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, dependendo da substância. Então a gente nota aí que os moleculares eles destoam dos outros, né? A gente vai ter, com relação à condução de corrente elétrica, um pouquinho de variação. Os iônicos no estado sólido não conduzem, por quê? Porque na ligação iônica um elétron é transferido de um átomo a outro e esse elétron é preso na ligação química iônica. Então esse elétron não tem liberdade para conduzir corrente elétrica. No estado líquido, esses íons positivos e negativos, eles vão estar livres, né? Eles vão ter mobilidade e permitir então a condução de corrente elétrica. Então o sólido iônico, quando fundido, conduz corrente elétrica, mas no estado sólido, não. Os moleculares, eles nunca conduzem corrente elétrica, né? Porque seus elétrons estão presos nas ligações covalentes, ou então em regiões da eletrosfera em que eles estão presos aos átomos, né? Os metálicos, eles vão conduzir, as substâncias metálicas, a corrente elétrica, tanto sólidos como fundidos. Por quê? Porque a característica do metal é ter elétrons livres e corrente elétrica é elétron em movimento. Os sólidos covalentes, por terem esses elétrons de ligação presos nas ligações covalentes, eles não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido e nem fundidos. O que acontece quando os sólidos iônicos, metálicos, moleculares e covalentes são aquecidos, né? O que será que acontece aí? Na ligação metálica, para que o sólido se transforme em líquido lá na fusão, né? A gente precisa aumentar o distanciamento entre esses íons positivos que têm esses elétrons livres entre eles, né? Essa atração é muito forte entre esses íons positivos e esses elétrons livres, e aumentar esse distanciamento consome muita energia, porque essa ligação ela é muito forte. Então, o sólido metálico, ele conduz corrente elétrica por ter elétrons livres. Esses elétrons livres permanecem livres quando a substância passa para o estado líquido, então continua conduzindo no estado líquido. E os metais, eles não formam soluções, então eu não tenho como dizer, né? Se eu dissolver o metal em água, será que ele vai conduzir corrente elétrica? Ligação iônica. Na ligação iônica, os íons positivos perderam elétrons que estão agora lá nos íons negativos. Então eu tenho uma ligação entre íon positivo e negativo, uma ligação eletrostática, uma atração muito forte, que para eu quebrar essa ligação e transformar o sólido iônico em líquido, eu vou ter que gastar muita energia, né? E esses elétrons presos na ligação iônica faz com que na ligação iônica a condução de corrente elétrica, né? Ela só vai acontecer se eu pegar esses íons que estão presos uns aos outros aqui e aquecer e dar liberdade para eles, transformando esse sólido em um líquido.
Ou então, se eu pegar, como já foi visto em aula anterior, dissolver esse sólido em água, a água tem a capacidade de quebrar essa ligação iônica, os íons positivos e negativos vão ter liberdade e vai ter condução de corrente elétrica em solução. Os compostos moleculares, né? Aqui está o pulo do gato. Aqui a gente tem o exemplo da água, né? Nos seus 3 estados físicos. O que a gente nota aqui? Que no estado sólido, a ligação de uma molécula com outra é feita através de forças de atração intermoleculares. Ou seja, não é a ligação química que eu tenho que quebrar quando eu quero distanciar uma molécula da outra para formar o líquido ou para formar o vapor. Então, eu vou quebrar o que? Ligações intermoleculares. Eu não vou quebrar as ligações químicas. Então, por isso que esses compostos vão ter temperaturas de fusão e de ebulição bem mais baixas do que as outras substâncias, né? E eu vou ter diferenças, né, em relação a essas temperaturas de ebulição de uma substância para outra, levando em conta se eu tiver na substância a possibilidade de formar ligação de hidrogênio, essas temperaturas de ebulição vão ser mais altas do que as substâncias que se baseiam em dipolos permanentes e mais altas que as substâncias que são apolares. Então, os elétrons ficam presos nas ligações covalentes e a gente não tem condução de corrente elétrica em nenhum dos estados físicos. Aqui a gente vê o sólido CO2, né, que a gente conhece como gelo seco. Então, a gente também, no gelo seco, o que a gente vai quebrar? A gente vai quebrar as atrações que existem entre as moléculas de CO2. A gente não quebra as ligações químicas que ligam oxigênios ao carbono. Então, a gente vai ter temperaturas de fusão e de ebulição baixas também. Sólidos covalentes. O que a gente nota? São intrincadas redes de átomos ligados através de ligação covalente. Aqui a gente tem o exemplo do diamante, o exemplo do grafite, né? E aqui o exemplo da sílica, né? Que é o SiO2, que é a substância que a gente conhece aí, o componente da areia. Então, eles não conduzem corrente elétrica, né? Por quê? Porque os elétrons estão presos nessas ligações covalentes, a gente não tem íons aqui, e a gente tem como exceção que por um mecanismo diferente e não de formação de íons, o grafite ele tem a possibilidade de conduzir corrente elétrica quando os outros sólidos não têm. Aqui está um exercício que foi tratado no centro de mídias, em que ele pedia para a gente explicar por que o nonano, que é esse cara aqui, tem temperatura de 151 para a sua ebulição, e o 2,3,4 trifluorpentano, que é esse cara aqui, tem a temperatura de 89, né? Então, quando a gente coloca essas moléculas aqui, estão os desenhos dessas moléculas aqui embaixo, o que a gente nota? A gente vai notar que o comprimento da cadeia do nonano é bem maior, o que vai fazer com que essas moléculas consigam interagir muito mais com suas vizinhas devido ao seu tamanho. Então, umas vão se atrair às outras muito mais do que as moléculas do 2,3,4 trifluorpentano, que são moléculas praticamente, aqui a gente poderia dizer, com praticamente a metade do comprimento, praticamente a metade da interação. Então, isso aí explicaria o porquê do nonano ter essa temperatura bem mais alta. Seria o caso dele ter praticamente o dobro da interação atrativa que a molécula de baixo, que é o 2,3,4 trifluorpentano, tem. Aí ele pedia para a gente tratar de encontrar entre essas afirmações aí, qual é aquela que tem mais a ver com aquela diferença entre as temperaturas de ebulição. Então a primeira vai falar o seguinte: a ligação CF é mais fácil de quebrar do que a ligação C com H. Mas temperatura de fusão e de ebulição não tem a ver com quebrar a ligação, tem a ver com eu fazer o quê?
nesse composto aqui, que é composto molecular, afastar uma molécula da outra. Para isso eu não preciso quebrar ligações e simplesmente vencer forças de atração intermoleculares. Aí ele vai falar na opção B que a ligação CF é mais polar que a CH. Novamente, o que eu vou dizer? Eu não vou precisar quebrar essas ligações, né? Eu vou precisar sim afastar moléculas. Então nisso a gente vai encontrar na opção C aquilo que a gente já havia previsto lá anteriormente, que o comprimento da cadeia da molécula de nonano em relação ao 2,3,4-trifluorpentano vai fazer com que aquela tenha mais interação de atração de uma molécula com as suas vizinhas, fazendo com que sua temperatura de ebulição seja mais alta. Tem outro exercício também, foi analisado lá no centro de mídias, que vai falar o seguinte: com base nas propriedades da tabela abaixo das amostras A, B e C, podem ser classificados os modelos de ligação, respectivamente, como compostos. Então ele quer saber, esses compostos que estão aí, A, B e C, eles são iônicos, moleculares, metálicos, o que tem a ver? Então vamos lá. O que a gente olhou lá atrás? Olha o C aqui, ó. A substância C, ela é condutora a 25 graus, ou seja, já que a fusão dela é 1540, ela é condutora como sólido, né? E aí, aqui a outra situação é condutora a 1000 graus. Então aqui a ebulição dela é 2800, então aqui ela continua como um sólido, né? Mas se a gente for verificar entre os sólidos iônico, molecular e o metálico, o único que conduz é o metálico. Então a substância C, ela vai ter que ser uma substância metálica. Quando eu olho a substância A, a temperatura de fusão dela é alta, condizente com sólido iônico, temperatura de ebulição também. E o que a gente nota? Que o sólido, ou seja, 25 graus, porque a 25 graus ele não está fundido ainda, só vai fundir em 805, ele é isolante, ele não conduz corrente elétrica. E a gente nota que a 1000 graus, né, esse sólido ele é um condutor. O que acontece em 1000 graus? Ele já ultrapassou a temperatura de fusão, então aqui ele é um líquido. E aqui que a gente tem para o sólido iônico. Quando ele está nesse estado que é o sólido, ele não conduz corrente elétrica. Mas se eu transformar esse sólido em um líquido através da fusão, os íons passam a ter liberdade e eu tenho o quê? A condução de corrente. Então esse aqui ele vai ser o iônico. Por eliminação, a gente vai ter então que a substância B vai ser o covalente. O covalente não, desculpe, o molecular, né? E a gente nota realmente temperatura de fusão e de ebulição bem mais baixa que os outros, e não sendo condutor no sólido. E aqui nem tem como fazer essa medição a 1000 graus, por quê? Porque a 1000 graus ele já se transformou em vapor há muito tempo, já que a ebulição dele está em 180. Então esse aqui vai ser o molecular. Então a nossa sequência vai ficar iônico, molecular e metálico, a nossa letra A. Aqui uns exercícios para a gente treinar. Então vamos lá. Por onde a gente começa aqui, ó. A gente olha aqui, ó, nitidamente, baseado no que ele quer fazer, a gente nota que lá nas respostas tem iônico, metálico, molecular e metálico de novo na A. Então são só essas opções que a gente tem, né? Então a gente já vai logo de cara ver essa substância B que tem a temperatura de ebulição bem mais baixa que as outras, né? Não conduz corrente elétrica a 25 graus. E a gente nota a formação do vapor a partir aqui dos 182, que é a temperatura de ebulição, né? Então, tanto é que nem foi feita a aferição aqui da condução, nem dava, né? Porque vapor não conduz mesmo. Então esse B aí,
ele tem que ser o molecular entre essas opções que a gente tem. Quando eu olho, olha aqui, ó, 801 para fusão na letra A, 1413, a ebulição, são temperaturas altas, são condizentes com composto iônico, por quê? É isolante quando sólido. Aqui a medição da condutividade elétrica a 1000 graus, já que ele a 800, acima de 800 já passou para o estado líquido, então quer dizer que ele é condutor quando líquido. Então aqui eu já tenho composto iônico. Aqui, ó, o cara é condutor nos dois estados, né? Vamos ver aqui, não, nos dois estados não. Por quê? A condutividade foi medida a 1000. A fusão dele só ocorre em 1500. Então, nas duas medições de condutor aqui, ele é um sólido. Então, ele é condutor no estado sólido. Quem é condutor no estado sólido entre esses materiais que a gente está verificando é o metálico. Certo? E a gente tem por último lá, ele fusão a 1248, a temperatura ambiente ele é um isolante, né? Ele continua isolante aqui a 1000 graus, então essa medição aqui ela continua ele sendo como um material que que está no estado ainda de sólido, né? Porque ele não ultrapassou aqui os 1248, então ele pode ser também um material iônico, né? Já que ele não é um material metálico, porque ele não conduz no estado sólido. Então nossa sequência então fica iônico, molecular, metálico, iônico. Nossa letra E. Então composto iônico, molecular, metal e iônico. Qual das alternativas não corresponde a uma propriedade dos compostos moleculares? Não conduzem corrente elétrica quando fundidos. Não conduzem mesmo. Alguns são líquidos na temperatura ambiente. Sim, a água é um exemplo. Alguns são gasosos à temperatura ambiente. O dióxido de carbono, CO2, é um exemplo. Apresentam baixos pontos de fusão. Sim, apresentam. Por exemplo, a água, apesar de ter uma temperatura de fusão zero, né? Para a gente parece que é uma temperatura baixa, tem substâncias moleculares que têm temperaturas de fusão bem mais baixas que isso ainda, né? Mas quando diz lá na E, conduzem corrente elétrica quando se encontram no estado líquido, isso aqui é falso. Então, como a gente quer uma propriedade que não corresponde aos moleculares, a gente tem a letra E. Finalizando, assinale a alternativa a seguir que só apresenta substâncias formadas por ligações metálicas. Então vamos eliminar. N2 não é metal, ele é um gás que faz parte da composição da atmosfera. Então essa aqui está fora. Grafite não é um metal, também está fora. O2 é um gás que está na atmosfera, está fora. E aqui a gente tem o sal de cozinha, que não é metal. Sobra então a opção D, que vai trazer o Ag, que é a prata. O Al, que é o alumínio. O Cu, que é o cobre. E o Au, que é o ouro. Então a gente tem essa opção aí, que só tem substâncias metálicas e, consequentemente, formadas por ligações metálicas, né?